119. Ao passar o Jordão. Estamos passando o Jordão, graças a Deus. Amém. Quando o Jordão os unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia aos ribeiros. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia.
Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Vamos fazer oração pelos pedidos? Vamos ficar de pé? O irmão Roberto, ele pede oração de toda a igreja em favor da sua filha, que está internada em um dos hospitais em São Paulo. É oração por saúde. A irmã Jane, ela também pede a oração de toda a igreja em seu favor por saúde. O irmão José Rosa, ele pede oração em seu favor e também por toda a sua família. O irmão Arlan, ele pede oração em seu favor por toda a sua família, especialmente por sua esposa, a irmã Antônia, por saúde. O irmão Júnior, ele pede oração em seu favor por sua família e também por sua mãe, por saúde. A irmã Alice, ela pede oração de toda a igreja em seu favor e por toda a sua família. A mesma agradece a Deus pelo grande livramento. Deus aceite a sua gratidão. Amado e bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe na tua casa. E esse é o melhor lugar para nós estarmos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou diversas vezes para estarmos aqui. E com certeza, Pai, nós sairemos aqui mais uma vez abençoados e regozijando, ó Pai, porque nós sairemos vitoriosos. Abençoe também quem está conectado conosco, ó Pai, pela internet, nessa mesma unção, no mesmo espírito de cura e libertação, ó Pai. Nós cremos que todos os teus filhos serão ajudados nesta hora, conforme o desejo de cada um dos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus, Ele coloca o homem e a mulher nesse lugar. E Ele sustenta cada um de nós. Amém. Eu estava lembrando do destaque daquela mulher, aquela lavadeira de roupa que convocou aquele pregador e ela lavou roupas para pagar no dia que ele foi lá, no dia do culto. E só foi uma criança. Mude, foi a criança que foi. E nesse dia, ela ficou ali se perguntando, mas será que valeu a pena ter contratado para vir só uma criança? E aquela criança depois, ela converteu muitas almas, muitas almas. Eu gostaria de ouvir o irmão Júnior, 5 minutinhos, 3, 2 minutinhos, trazer uma palavrinha para nós. E com certeza, nada irá parar os filhos de Deus. Nada. Cada um de nós, com aquilo que você tem plantado dentro de você, você não vai se afastar do caminho do Senhor, porque Ele é a força da nossa vida. Irmão Júnior. Boa noite com Jesus, amém? Amém. Trazer aqui alguns parágrafos da mensagem A Divindade Explicada.
Nós estamos num culto de cura. Eu creio que você pode ser ajudado. A Divindade Explicada, 25 de abril de 1961, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Parágrafo 101. Um irmãozinho veio há não muito tempo atrás, um irmãozinho da Igreja de Cristo. E ele se levantou ali e ele disse: este rapaz é um diabo. Vê? Ele disse, ele fala do Espírito Santo e ele disse, não existe tal coisa. Somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo, e a cura divina foi dada somente àqueles 12 apóstolos. E seguiu em diante mais ou menos por meia hora. Isso foi o discurso dele, né? E eu disse, só um momento, irmão, eu penso que o Senhor deveria dar-me apenas uma chance de defender isto. Veja, eu disse, o Senhor disse que vocês falam onde a Bíblia falou e ficaram em silêncio onde ela ficou em silêncio. Ele disse, nós ficamos. E eu disse, agora o Senhor disse que houve apenas os 12 apóstolos que receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que havia 120 no cenáculo quando o Espírito Santo caiu, mulheres e todos. E o Senhor se importaria de me dizer se o Senhor acha que Paulo tinha o Espírito Santo? Ele recebeu muito tempo depois disso. Veja, o Senhor disse que o dom de cura foi dado somente aos 12 apóstolos. E Estevão desceu algum dia mais tarde, e ele não era um dos 12 apóstolos, ele nem mesmo era um pregador, ele era um diácono. Ele desceu até Samaria, expulsou os demônios e disse, irmão, foi o absoluto silêncio bem neste ponto, onde ele teve que manter isto. E depois de terminar, porém eu disse, eu te perdoo por me chamar de diabo, porque eu sei que o Senhor não quis dizer isso intencionalmente. Isso aqui era um que se dizia crente, né? Diz que ali no cenáculo, o Espírito Santo só veio por 12 apóstolos. E somente os 12 apóstolos estavam comissionados à cura divina. E o profeta começou a questionar ele, que eles diziam que aonde a Bíblia falava, eles falavam. Aonde a Bíblia ficava em silêncio, eles ficavam também. Quando o profeta deu o exemplo de Paulo e de Estevão, calou o rapaz. E o profeta, para terminar, falou assim, eu te perdoo, irmão. Eu sei que você não falou isso intencionalmente. Era um espírito errado nele, né? Para terminar aqui, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 236. Uma vez eu estava falando com um médico e ele estava me repreendendo quanto à cura divina. Ele disse, Senhor Brana, você está confundindo as pessoas, só há cura por meio dos médicos. E então notei a figura que tinha ali sobre o seu automóvel, a serpente sobre a haste. E lhe disse, é melhor que tire isso do seu automóvel, porque está mostrando o próprio sinal que testifica que Deus é curador. E nenhum doutor genuíno crê nisto, de que a cura vem pelos médicos, somente aqueles que sabem o que fazem. Ele começou a repreender o irmão Brana, que não existia cura, só através dos médicos. E eu acrescento aqui, abro um parente, através da ciência, do medicamento. E o irmão Brana falou para ele, o símbolo que você carrega no seu automóvel, quando você fez a faculdade, o símbolo que é botado no seu jaleco lá,
é uma arte, uma serpente estendida. Lá em Números 21, a partir do versículo 4 ao 10, Deus falou para Moisés, ele mandou uma praga de serpente para matar o povo e falou para Moisés, faz uma arte, faz uma serpente de metal sobre uma haste e levanta, e todo aquele que olhar nela será curado. Amém? Deus abençoe. Amém. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Amém. Graças a Deus. Vamos somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e o que nós podemos dizer é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda cada um, Senhor, os que estão ouvindo, que a Tua palavra possa descer ao coração de cada um, e que o Senhor possa ungir os lábios de quem fala, Senhor, porque nós queremos estar na vontade perfeita do Senhor. Por isso chego diante da Tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, para que o homem saia de cena e que o Senhor possa usar o vaso, Pai, por menor que ele seja. Peço a bênção e a direção do Senhor, que os Teus filhos possam ser abençoados com as poucas palavras, Senhor, palavras sem sabedoria, mas que possa trazer a presença do Senhor em nossos corações. É o que te pedimos no Teu santo nome e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler São Marcos 16, capítulo 16, verso 15
ao 18. São palavras de Jesus, né? Aleluia. Se puder baixar um pouco o microfone, ver que fica melhor. Então nós vamos ler. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Nós vivemos em um tempo de muito alimento, né? Muito alimento. E quando você tem muito alimento, muitas das vezes você fica sem saber o que você vai alimentar. Do lado natural é assim, e do lado espiritual também. Muitas das vezes nós queremos alimentar e talvez não é aquilo que o nosso organismo, o nosso corpo está precisando, né? E é a mesma forma quando a gente vem para falar. Eu tenho muita dificuldade em falar, em trazer uma palavra que realmente seja a pregação, a palavra oficial da noite, né? Porque é uma responsabilidade a mais. Como eu estava ouvindo hoje, o pastor Joaquim Gonçalves, um homem que foi escolhido por Deus, mesmo antes dele nascer, ele já era escolhido por Deus, para deixar para nós o que ele deixou, né? Ele fez cumprir as mensagens do profeta através do ministério que Deus deu para ele. E ele disse que era muito difícil para ele, porque ele tinha que apresentar diante de Deus, não somente ele, mas ele disse, mas eu tenho que apresentar diante de Deus milhões de pessoas. Com certeza ali não foi o homem próprio falando, mas Deus através do homem, porque ele sabia a responsabilidade de tudo que ele falava, do que ele ensinava, né, diante das pessoas. E no dia do julgamento, aquilo estaria contra ele ou a favor dele. Então, quando a gente vai ministrar, né, a palavra, por mais simples ou menor que seja o período de tempo, isso nos traz uma responsabilidade maior. E eu estava vendo numa mensagem do irmão Brana, eu não tenho ela em casa, eu imprimi algumas folhas, eu imprimi a mensagem toda, né? O título da mensagem é: Se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Essa mensagem foi pregada pelo irmão Brana, dia 31 de dezembro de 1961, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. E me chamou muito a atenção alguns parágrafos dessa mensagem, eu gostaria de
compartilhar com os irmãos, toda a mensagem chama a nossa atenção, né? Mas não é possível a gente falar toda, então a gente marca alguma coisa assim que é mais destacada dentro do que nós lemos. E ele fala sobre Josué, e Josué foi um homem que não é tão mencionado dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, né? Moisés foi um homem muito mencionado. Josué não foi tão mencionado como Moisés. Mas nós podemos ver que tudo o que tinha que fazer depois que Moisés foi, Josué não precisou de criar leis e nem mandamentos. Mas ele sempre dizia para fazer conforme Moisés havia deixado, né? As leis de Moisés. Então, para nós, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, eu posso dizer assim, uma comparação, que o profeta de Deus, o irmão Brana, ele foi um Moisés para nós. Exemplo, né? E o nosso pastor, né, a gente vê assim um apóstolo para nós no Brasil, seria para nós o Josué. Aquele homem que, sempre que ele trazia a mensagem, ele mostrava de onde havia vindo. Ele nunca falava, eu estou falando isto, eu profetizo, eu predigo. Não. Sempre ele trazia a Bíblia e as mensagens, e fazia encaixar perfeitamente essas duas partes. Isso anima os nossos corações, porque se nós formos descrer de tudo que nós já ouvimos e vemos, e acontecimentos, nós poderíamos fazer como Pedro falou aquele dia. Jesus virou e disse, e vós, não quereis também ir? Ali já havia saído 70 dos discípulos. Mas Pedro, ele tinha a revelação. E ele disse, para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Então ele realmente era revelado. Nós estamos vivendo a mesma condição hoje. Estamos passando pelos mesmos testes que eles passaram. E qual foi o acontecimento após tudo aquilo ter acontecido? Nos faz lembrar de um Pedro que negou a Jesus, um Pedro que estava afundando nas águas do mar, mas também depois nos faz ver um Pedro que deu a sua própria vida pelo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós realmente formos revestidos com este poder, nós não teremos dúvidas de quem nós somos. Não estamos no tempo de viver em cogitação, de viver atrás de malabarismo, né? Eu vou ali porque ali está acontecendo milagres. Eu creio, irmãos, que o maior milagre que está acontecendo hoje é em nosso meio. Porque quando nós vemos a palavra de Deus funcionar perfeitamente, é porque Deus é responsável por ela. E se nós estamos tentando, lutando para isso acontecer, nós vamos ver isso funcionar em nossas vidas. No parágrafo 75, 72, o profeta diz: quão escriturístico é isso? Pois onde o sobrenatural de Deus e seus sinais estão com ele,
onde está? O sinal de Deus está com Deus. Nós sabemos disto. Se Ele está em seu povo, eles farão seus sinais. Exatamente. Essa era a pergunta que Gideão tinha, que o profeta fala de Gideão. Sim, onde está Deus? Se existe um Deus, e se há um Deus conosco, então deixe-me ver onde seus sinais estão. Nós dissemos que Ele os realizou. E se esta grande igreja se colocasse diante de mim, talvez o velho homem que lá estava, ele parecia um homem velho. Isso é o que Gideão viu, né? O profeta está descrevendo, que parecia que era um homem velho, que tinha... A Bíblia disse que ele tinha um bastão em suas mãos. Leiam no capítulo 6, quando vocês forem para casa, ou a qualquer outra manhã, ou qualquer hora ou manhã. Ele tinha um bastão em suas mãos, um homem velho, parecia estar assentado sob uma árvore. Ele o chamou. Ele disse poderoso homem de valor. E ele disse que Deus ia fazer aquilo. Aquele homem disse que Deus ia fazer aquilo. E ele disse, Deus seja contigo. E ele disse, onde estão seus milagres? Gideão perguntou, né? Se Deus é sobrenatural, está aqui. Onde estão as operações sobrenaturais de Deus? Aquilo poderia ser facilmente dito entre nossas igrejas hoje. Onde está aquele Deus que viveu uma vez? Ele morreu? Ele se foi? Ele está seguindo? Ele está de viagem? Não, Senhor. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. E se nós dissermos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. E se este tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver Deus se movimentando entre nós. Amém. Vamos ver almas nascendo no reino. Vamos ver isto ser endireitadas. Ou melhor, vamos ver vidas sendo endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder de operar ser realizado. Deus em nossas mentes. Amém. Viu o poder que você tem? Isso leva nós a meditar um pouco naquela mulher, que ela era uma prostituta, e Josué chegando ali, eles foram guiados por Deus para ir até aquela casa. E quando eles chegaram naquela casa, aquela mulher recebeu eles, e na saída eles tiveram a direção de Deus para fazerem uma promessa para aquela mulher. Olha, se ela fosse uma mulher com a mente frágil e não cresce na palavra daqueles homens, ela teria morrido. Mas ela creu. Primeiramente é na mente. Quando você pensa em algo que para você parece ser impossível, você diz, não, isso aqui para acontecer não é comigo não. Tem que ter muita fé. Não é assim, desta forma. Mas nós acabamos de ver que nós devemos crer. Nós devemos ver os sinais de Deus na nossa vida. Quando você vê uma pessoa com um espírito terrível,
um espírito diabólico, mundano na vida dela, você vê ela transfigurar, você vê ela transformar a sua fisionomia, e aquela pessoa chega a ter poder, como nós ouvimos esta semana, tal poder que talvez seja um homem, que para segurar ele tem que ter 4 ou 5 homens para conseguir segurá-lo. Mas temos uma promessa. São Marcos 16, Jesus disse aquelas palavras. E ele disse que nós era para impor as mãos sobre os enfermos. Agora depende de como nós estamos crendo. Como nós estamos lutando e recebendo a palavra de Deus. Quando aqueles homens falou para aquela mulher naquela cidade, marra um fio de escarlate na sua janela, isso irá salvar você e a sua casa. Talvez se hoje acontecesse algo, de um pastor falar para um dos seus membros, se ele tem a direção de Deus de fazer tal coisa, e dizer: irmã, faça isso, faça só isso. Talvez a nossa mente comece a duvidar, falar: o que é isso? O mundo está caindo em cima de mim praticamente, e eu vou ficar com o que o pastor falou, só isso para me fazer? Eu pensei que eu tinha que fazer um sacrifício muito grande, eu teria que acabar com os meus joelhos, de tanto andar de joelhos na rua, ou subir as montanhas, e ele fala para me amarrar um pedaço de pano, uma tira vermelha ali na janela, e vai salvar eu e a minha família, e começa os arrazoamentos. O inimigo, ele trabalha na mente humana, por isso nós devemos colocar Deus, não somente na mente, mas devemos deixar Ele descer ao nosso coração. Como aquela criança disse: Senhor, permita que o meu pai entenda 30 centímetros abaixo da sua boca. Amém. Descer até o coração. Por isso nós devemos crer em coisas pequenas, em palavras simples, porque Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Você já ouviu falar que Deus ficou devendo para alguém? Não, Ele não fica devendo. Se nós tomamos a posição, se nós estamos firmes nas promessas, nós somos vitoriosos. Porque nós sabemos que o inimigo, é como o profeta já disse, ele é um fanfarrão. O que é fanfarrão? É aquela pessoa que faz barulho, que se você tiver muito medo, você corre. E tem pessoas que estão hoje com tal condição na sua vida. Mas nós estamos com a palavra. Vai chegar momentos que você não vai haver necessidade de você gritar, mas você pode apenas levantar a sua mão. Levante a sua mão e clama o nome do Senhor, que você vai ver que aquele mal vai ter que te respeitar. Amém. Ele vai ter que te ouvir, e não apenas respeitar e ouvir, mas vai ter que sair daquela condição daquela pessoa. Faz nós lembrarmos daquele homem, ali de Gadara, que ele estava possuído, mas quando chegou na presença de Deus, ele teve que reconhecer: nós somos pequenos deuses aqui na terra, e para que esta palavra funcione em nossas vidas, nós temos que crer como Josué creu, nós temos que crer como Gideão creu. Já pensou você ir para uma guerra com 32 mil soldados?
você se sente confiante. É minoria diante dos inimigos, que os inimigos é muito mais, mas eu vou confiar que é 32 mil. Mas chega ao ponto de Deus deixar Gideão com 300 homens. Isso é Deus ou é Gideão? Deus gosta de fazer estas coisas. Deus ama testar os seus filhos. Ele coloca provas e lutas que talvez você olhe para si próprio e diga, eu não tenho condições. Mas Ele está te dando condições dentro do seu coração. E Ele coloca dentro do seu coração algo que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas somente você e Deus sabe. E Ele dá a vitória. Quando Deus quer operar, Ele opera. Ele não perde uma batalha. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela não falou muita coisa, ou melhor, ela não disse nada para Jesus, mas ela colocou um propósito, aquele pensamento veio, ela deixou aquele pensamento descer ao seu coração, e ela disse, se eu pelo menos tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela fez aquele propósito e ela foi até ali. Se ela tivesse ficado apenas com o propósito e não tivesse ido, seria capaz de acontecer? Não. Porque ela cria que ela tinha que pegar na orla do vestido dele. O outro paralelo é aquele homem que disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra, que o meu criado será curado. Este Deus é o nosso Deus. Então nós devemos crer, nós devemos confiar mais nas nossas palavras, nas nossas posições. Quando você coloca em seu coração que vai fazer algo, faça. Quantas vezes Deus coloca no seu coração determinada coisa e você diz não? Na hora você promete. Depois você diz, não, eu não vou fazer isso porque isso não vai dar certo. Eu posso dizer no testemunho próprio, meu Deus, quantas vezes eu já fiz promessa. Deus coloca no meu coração e diga, olha, vai lá e entrega para o irmão fulano lá um valor X. E depois vem o arrazoamento, mas eu vou entregar isso para o irmão fulano? Deus tocou no meu coração. E aí o arrazoamento começa a aparecer e dizer, não, esse valor é muito, vai lá e dá só tanto, a metade. Depois já vem, não dá metade não, dá metade da metade só, tá bom. Isso é como o inimigo trabalha nas nossas mentes. E eu sou grato a Deus, digo isso de coração. E estou dizendo, porque esta pessoa não está conosco mais, então, não é segredo eu dizer isso. Mas Deus me deu graça de eu ir lá e cumprir o meu compromisso. Aquele primeiro desejo do meu coração, faça isso. E o que Deus tem feito por nós, por mim, por minha família? Ele tem nos abençoado com saúde, com vida, com trabalho. Então nós devemos crer, não apenas nas coisas grandes, mas nas pequenas coisas. O profeta diz, no parágrafo 106, ele fala sobre as nuvens, e ele disse, veja, ele diz, onde está ele? Isso é, nós obtivemos um direito sobre isso, mas veja, as nuvens estão seguras acima do sol, o sol continua brilhando.
A única coisa que impede de brilhar sobre você são as nuvens. E se você se livrar das nuvens, o sol estará brilhando. O profeta diz: amém. Irmãos, afastem-se de todos os nossos pecados e nossas dúvidas e nossas confusões de espírito. Confusões de espírito. O Filho tem brilhado desde o dia de Pentecostes. O Espírito Santo é tão grande hoje como sempre foi, mas nossas denominações têm afastado sobre a palavra, ou melhor, mas as nossas denominações têm abafado sobre a palavra de Deus, ao dizer: é para algum outro dia, virá, a cura divina será no milênio, ou a cura divina ficou para lá atrás. Ela não pertence aos presentes. Isso o mundo, está abafando, da mesma forma que o sol estava sendo coberto pelas nuvens, o mundo quer tirar de você. Eles querem abafar, dizendo que os milagres já passaram, que a cura divina é no milênio, que a cura divina foi lá atrás, não é hoje mais, não nos pertence. E o profeta diz: Deus não falha. Amém. Seu povo que tem falhado. Onde estão os milagres, então, em nosso meio? Onde estão os milagres, então, em nosso meio? Onde estão eles? Deus estava falando para aquele homem, preparando-o para o enviar. Ele estava preparando Gideão para enviar para aquela batalha. Ele está nos preparando para nós termos fé, para nós não duvidarmos. E nós cremos e confiamos na promessa dele. Da mesma forma que aquela pequena mulher salvou o seu lar, a sua casa, a sua família, você também pode salvar o seu lar. Você pode salvar a sua família. Mas como que eu vou fazer isso? Somente creia. Coloca na presença do Senhor. Ele é um Deus que pode fazer o que é incapaz para nós. O que é capaz, é cabível a mim fazer, Ele não vai fazer por mim. Mas o que está na condição dele fazer por você, entregue nas mãos dele. Confie e deixa que ele fará por você. Faça como aquela irmã que o profeta disse para ela: você tem uma aparência tão jovem, por que você está com esta aparência? E aquela irmã disse: irmão Brana, desde que eu aceitei a Jesus, eu deixei os problemas, vou dizer assim, eu confiei no Senhor Jesus. Então nada mais abala um cristão, porque você está confiando naquele que é maior. Nós confiamos nele, porque ele prometeu para nós. Ele disse que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos colocar de pé, vamos inclinar nossas cabeças e vamos falar com ele. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe como nós chegamos aqui nesta noite para pedir a Ele. E Ele irá colocar palavras sábias na sua boca para você pedir o que realmente você precisa. Como a irmã Hatmuser, ela pediu naquele dia. O profeta diz: peça o que você quiser. E ela foi sábia. E ela disse: irmão Brana, eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Ela tinha fé. E ela colocou aquilo na presença de Deus. E Deus entrou em cena em seu favor. Se você deseja vir aqui à frente, venha. Venha aqui à frente que nós iremos fazer o que Jesus ordenou para nós fazer. Ele disse para nós impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados.
Se você crer, venha que você receberá a cura, a libertação. Deus conhece e sabe qual é o problema que você tem enfrentado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Como o Senhor ordenou para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, Senhor. Aqui estou eu me colocando neste lugar. Que o Senhor possa descer, ó Pai, e dar bênção para cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa restaurar a saúde, a vida, dar força para continuar, ó Pai. Senhor Jesus, aqui estou eu cumprindo com a ordem que o Senhor deixou ali em São Marcos 16, ó Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu peço ao Senhor que a mesma virtude que estava ali, Senhor, esteja na minha irmã, Senhor. Coloco diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui estou eu, ó Pai, cumprindo com o que o Senhor ordenou. E eu peço que o Senhor atenda, ó Pai, este pedido e esta ordem que o Senhor deixou para nós. No nome do Senhor Jesus eu te peço. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor. Oh, Deus, que este espírito possa sair, que esta dúvida possa sair e que a fé possa reinar, ó Pai. A fé remove montanhas. Que a fé possa reinar através desta pessoa, Senhor. Que ela seja revestida como o Senhor revestiu através da figura de Moisés quando desceu da sarça ardente, ó Pai. Ele brilhava, o seu rosto brilhava. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Que o Senhor possa atender, ó Pai, o pedido deste coração. Que a imposição de mãos possa curar. Seja qual for o problema, o Senhor conhece. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, cumpra, Senhor, a Tua palavra na vida desta Tua filha, Senhor. No temperamento, na alegria, no comportamento, nas atitudes, na vida cotidiana, Pai. No nome do Senhor Jesus, coloco diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, Senhor Jesus, que possa fazer presente, ó Pai, o Senhor fazer presente, cumprindo a Tua palavra como o Senhor ordenou. O que eu posso dizer? Receba no nome do Senhor Jesus o que você tem pedido, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a homem feliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amado e bondoso Deus,
Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós levantamos as nossas mãos mais uma vez pelo irmão Geazi e toda a sua família, ó Pai, que o Senhor possa proteger e abençoar, que o Senhor derrame sobre ele, Pai, a unção do Teu Espírito. Também nós oramos nesta hora, Senhor, por todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet. E que nós oramos, ó Pai, ministrando não só a bênção, mas a libertação. Aquele que crê, Pai, será curado, no nome de Jesus. E nesta hora, Senhor, leva nós de volta para os nossos lares, protegidos e guardados, ó Pai, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é a força da nossa vida. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, até sexta-feira, e nós teremos reunião no sábado, a partir das 19 horas, com todos os pastores, diáconos, cooperadores aqui na igreja. Amém? Abençoe um ao outro e Deus continue nos abençoando. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus.